Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Instrumentação Industrial. Aqui é a professora Thaís Kempner e o objetivo da aula de hoje é falarmos um pouco sobre os filtros analógicos. Os filtros analógicos, eles podem ser classificados como filtros do tipo passivos e filtros do tipo ativos. Os filtros passivos, como o próprio nome diz, é quando possui apenas elementos passivos, como os resistores, capacitores e indutores. Quando nós temos transistores ou amplificadores operacionais que vão formar o circuito desse filtro, eles são classificados, então, como filtros ativos. O objetivo dessa aula é falarmos apenas sobre os filtros passivos, que vão utilizar, então, resistores, capacitores e indutores. E o comportamento desse filtro vai depender dos valores desses elementos e também da forma como eles são interligados. Então, dependendo da forma como eles são interligados, eles podem ser classificados como filtros passa baixa ou passa alta. E com esses dois tipos de filtros, nós podemos também implementar ainda filtros do tipo passa faixa e rejeita faixa. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje não é nós estarmos demonstrando como que a gente obtém matematicamente o equacionamento para cada um desses filtros passivos, mas sim ilustrando um exemplo de aplicação desses filtros. Para ver como que a gente obtém matematicamente e todas as equações, como elas são obtidas, eu já passei uma série de vídeos para vocês e ficaria repetitivo esse material. Então, aqui é mais para um esclarecimento de dúvidas que ainda ficou, depois que vocês já viram todos os vídeos que estão disponíveis lá no AVA, tá? Uma coisa importante que vocês devem ter observado quando vocês assistiram os vídeos lá, é que sempre estamos falando das características dos elementos passivos do capacitor e do indutor, tá? Então, a gente tem que o resistor, ele não vai se alterar conforme a frequência, mas o capacitor, a reatância capacitiva e a reatância indutiva, elas, de acordo aí com a frequência, elas se alteram. Então, para frequências muito baixas, os capacitores, eles se comportam como se fosse um circuito aberto. E os indutores, eles se comportam como um curto-circuito. Já para frequência muito alta, acontece o contrário. Os capacitores agora se comportam como um curto-circuito e os indutores, eles se comportam como um circuito aberto. Tá? Então, dependendo da forma como são configurados os elementos passivos RLC, ou seja, resistência, indutância e capacitância, nós podemos formar filtros passivos do tipo passa baixa, passa alta, rejeita faixa ou passa faixa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o filtro do tipo passa baixa. Então, esse tipo de filtro, por que ele tem esse nome passa baixa? Porque ele vai permitir a passagem das componentes apenas de baixa frequência. E aí vai atenuar a amplitude das frequências mais altas. Um tipo de filtro muito comum é o filtro RC, onde a gente tem uma resistência, aqui uma resistência, seguida de uma capacitância. Então, relembrando lá, aqui a gente tem um capacitor. Quando a gente tem frequência muito baixa, o capacitor ele se comporta como um circuito aberto, né? Então, é como se aqui eu não tivesse esse capacitor. Então, o que acontece com a tensão de saída em comparação com a tensão de entrada? A tensão de saída vai ser praticamente igual à tensão de entrada, porque para frequência muito baixa, esse capacitor aqui ele vai se comportar como um circuito aberto. Agora, para frequências muito elevadas, ele vai se comportar como um curto-circuito. Então, se ele se comporta como um curto-circuito, o que vai acontecer? Vai acontecer que a tensão de saída vai ser praticamente igual a zero. Então, como se não existisse uma tensão de saída. Então, é isso que a gente vai ver no comportamento desses filtros, tá?
Então, o filtro passa-baixa, ele pode ser constituído de resistência e capacitância ou também de indutância e resistência, tá? A indutância é o contrário. Então, aqui, quando a gente tem um filtro do tipo RL, vai ser o quê? A resistência no lugar do capacitor e a indutância aqui na entrada, para ele ter esse mesmo comportamento. Porque o indutor, para frequências baixas aí, ele vai se comportar como um curto-circuito, tá? Então, se ele está se comportando como um curto-circuito, o que vai acontecer aqui? A tensão de saída que está sendo medida aqui vai ser medida em cima do resistor. Então, a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada, se for também um circuito do tipo L, e substituindo o C aqui por um R. Então, nós temos esses dois tipos de configurações. Pode ser um circuito RC ou pode ser um circuito LR, tá? Então, como vocês devem ter visto nos vídeos lá, nós temos várias expressões obtidas, né? Foi mostrado lá como que a gente obtém essas equações e a gente depende de uma constante de tempo, tá? Para os circuitos aí do tipo RC. Então, do tipo RC, a nossa constante de tempo ela vai ser dada em relação da resistência vezes a capacitância. Se for um circuito do tipo RL, então eu tenho a indutância e a resistência, essa constante de tempo ela vai ser dada de L dividido por R, tá? E é muito importante saber que nós temos a nossa frequência de corte. E a frequência de corte, então, ela vai ser 1 dividido por 2π vezes essa constante de tempo, tá? Então, aqui, né, a constante de tempo seria substituída por RC em circuitos do tipo resistência e capacitância. E se for um circuito onde nós temos uma indutância e uma resistência em série, ela é obtida, então, esse tal é substituído L sobre R. Tá? Então, essas são as expressões gerais que a gente utiliza. Quando a gente está utilizando esse circuito, o que a gente vai ter? A gente vai ter um comportamento de tensão de entrada conforme a frequência vai se alterando dessa forma aqui, ó, tá? Então, nós temos a tensão que nós estamos verificando, né, em relação à tensão de saída, tá? Então, a tensão de entrada sempre vai ser a mesma, mas nós vamos estar sempre observando a tensão de saída e qual que é o seu comportamento. Então, para frequências, como a gente falou, muito baixas, então aqui a frequência começa de 0 e vai aumentando aqui ao longo desse eixo. Então, para frequências muito baixas, aqui, por exemplo, frequências próximas a 0, o capacitor ele vai se comportar como um circuito aberto. Então, se ele se comporta como um circuito aberto, a tensão de saída vai ser praticamente igual à tensão de entrada, tá? Então, aqui, por isso que está representada VE aqui em relação à tensão de saída. Então, praticamente, a tensão de entrada vai ser o mesmo valor da tensão de saída. E nós temos uma característica importante aqui, é que o valor da tensão de saída ele corresponderá a 70,7% do valor da tensão de entrada quando nós tivermos a nossa frequência de corte, tá? Então, essa frequência de corte aqui, ó, sempre vai ser como se a gente tivesse a tensão de entrada dividido por raiz de 2, que vai dar esse valor aqui de 70,7%. Tá? Então, é onde realmente começa a atenuação. Então, a partir dessa frequência de corte, é como se o gráfico, né, a partir desse valor, ele atenuasse mais rápido, tá? Essa redução corresponde a uma atenuação de menos 3 dB, tá? E é explicado em um dos vídeos lá como que obtém esse valor de menos 3 dB, tá? Então, já foi explicado anteriormente. Mas o que a gente tem que saber é que sempre na frequência de corte, né, o valor da tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada dividido por raiz de 2, tá? Daqui a pouco nós vamos mostrar um exemplo aí, e isso daqui vai ficar mais claro, tá? Então, nós sempre vamos ter uma atenuação do sinal de entrada. Essa atenuação, né, é com relação à frequência de corte que a gente utiliza, sendo que esse valor aqui, então, a gente falou,
vai ser sempre aproximadamente 0,707, porque é 1 dividido por raiz de 2, tá? E o valor, então, do resistor e do capacitor é que vão determinar qual que é o comportamento desse filtro, tá? Vocês estão vendo alguma similaridade dessa curva com um exercício que vocês fizeram no Multisim? Então, vocês não sabiam, mas vocês estavam simulando os filtros do tipo passa baixa, passa alta, rejeita faixa e passa faixa, tá? Então, vocês fizeram todos os tipos de filtro lá, somente mudando a configuração dos elementos passivos RLC. Vocês tinham um determinado valor fixo de resistência, de indutância e de capacitância. Conforme vocês mudavam essas configurações nesse circuito, vocês faziam, né, uma característica de onda final, que é em relação ao ganho, tá? Como que vocês estavam calculando esse ganho? Fazendo a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Então, essa é uma das formas de obter o ganho, tá? Então, quando vocês fizeram aquele gráfico lá, ó, em relação à frequência aqui que ia aumentando, vocês estavam fazendo em relação ao ganho. Então, fazendo tensão de entrada, a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, sendo que a tensão de entrada é fixa. E a tensão de saída é o que vai se alterando, tá? E aqui é importante, então, que sempre na frequência de corte, o nosso valor do ganho, ele tem que ter um valor, né, aproximado, muito aproximado desse valor aqui, 0,707. Então, nós vamos ver, né, agora, com base nas simulações que vocês fizeram, se vocês acertaram aí ou não, tá? Por quê? Porque essas são as características que nós temos do filtro passa baixa. Então, o que vai acontecer? Ele vai deixar passar, né, e passando a frequência, então aqui frequência baixa, tá passando normalmente, até chegar no valor da frequência de corte. Quando chegar no valor da frequência de corte, vai ter uma atenuação, né, e conforme essa frequência for aumentando, já não vai passar mais nada, até chegar no valor de 0. Tá? Então, para isso que ele serve, ele deixa passar as frequências baixas, por isso que fala passa baixa, e a partir dessa frequência de corte ele vai atenuando e já não deixa passar. Então, frequências muito elevadas não irão passar pelo filtro. Por quê? Porque vai ter característica que no final aqui, ó, né, vai tendendo a 0, conforme a frequência vai aumentando, tá? Então, nós temos algumas fórmulas aí. O ganho, como vocês calcularam lá, né, vocês fizeram sempre o quê? A tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Mas se eu não tiver a tensão de saída, eu posso calcular o ganho conforme a frequência que eu estou analisando dividido pela frequência de corte. E a gente já viu anteriormente que a frequência de corte lá a gente pode estar obtendo, então, se for um circuito RC, 1 dividido por 2π vezes RC, tá? Que é a frequência de corte aqui que a gente vai ter, tá? Então, essa é uma das formas da gente calcular o ganho utilizando apenas as frequências, quando a gente não tem, então, as tensões de entrada e a tensão de saída. Também, se a gente tiver o ganho e a tensão de entrada, que ela é fixa, a gente também pode determinar quais seriam as tensões de saída que nós teríamos desse circuito, tá? Vamos para um exemplo para a gente entender melhor como que funciona esse equacionamento, né? E com base também nas simulações que vocês já fizeram lá no Multisim. Então, nós temos aqui um filtro passivo RC abaixo, tá? Então, olha lá, 10K e 0,01 microfarad, que é a mesma coisa que se eu utilizasse um capacitor, o quê? De 10 nanofarads aqui, tá? Então, a mesma coisa aqui, substituir um 10 nanofarad é igual a 0,01 microfarad. Vocês estão lembrando desse circuitinho aqui? Então, foi justamente o que vocês fizeram lá na simulação do Multisim, tá? E aqui nós temos uma série de perguntas sobre esse tipo de filtro. Primeiro, que tipo de filtro que ele é? Qual que é a constante de tempo?
qual que é a sua frequência de corte, qual que seria a tensão de saída, né? Então, nós não sabemos a tensão de saída, que nós não temos uma simulação, se a entrada fosse 5 volts em corrente contínua. Qual seria a tensão de saída se fosse 5 volts em corrente alternada e uma frequência de 100 kHz? E qual que seria a tensão de saída se a entrada fosse 5 volts em corrente alternada na frequência de corte, tá? Então, a gente tem essas perguntas aqui e agora nós vamos responder cada uma delas, tá? Então, como vocês já simularam, né, todos os circuitinhos lá, tanto o passa baixa como o passa alta, o rejeita faixa e o passa faixa, agora, quando vocês forem fazer os cálculos matemáticos, vocês podem ir lá substituir o valor dos componentes aqui, no que vocês têm a simulação, e ver se vai bater com a simulação que vocês têm ou não, né? Então, aqui eu fiz no sentido contrário. Então, primeiro eu fiz vocês fazerem a simulação sem entender muito bem o que vocês estavam fazendo, até para vocês se familiarizarem com o uso do multissim e do osciloscópio, mas agora sim vocês vão entender o que vocês simularam lá. Vocês estavam simulando filtros, mudando apenas a configuração dos elementos aí RLC, tá? Então, quem fez aí agora já pode estar conferindo também o resultado para ver se fez corretamente a primeira simulação, tá? Então, a gente tinha um comportamento aqui do resistor de 10K e um capacitor aí de 0,01 microfarads, tá? E aí, então, a nossa frequência lá que foi simulada, eu coloquei já um valor fixo para vocês de 1590, tá? E aí, conforme a gente vai fazendo as simulações, né, a tensão de entrada, quando a gente faz os cálculos, essa tensão não muda. Mas, como a gente está trabalhando com simulações, a gente tem, né, que esse valor de tensão de entrada, às vezes, ele pode estar variando em razão da simulação ali naquele momento, tá? Então, aqui a gente já observa algumas coisas que a gente falou com relação ao filtro passa baixa, tá? Primeiro, tá? Quando a gente faz aqui o ganho calculado, ou seja, calculando a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, aqui eu tenho a característica o quê? Que para a frequência, aqui no caso muito baixa, então eu peguei a frequência de corte e dividi por 100, né? Então eu estou utilizando uma frequência muito baixa, esse capacitor ele vai se comportar como um circuito aberto. Então, ele se comportando como um circuito aberto, a tensão que eu estou obtendo aqui e aqui é praticamente a mesma, né? A mesma tensão de saída com a tensão de entrada. Então, o ganho calculado aí, ele é 1, tá? Aqui, aí eu vou fazendo o que agora? Eu vou pegando e vou aumentando essa frequência ao longo do tempo. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, é aumentando essa frequência ao longo do tempo. Tá? O que acontece aqui com essa frequência quando nós estamos justamente na frequência de corte? A gente pegou e falou que quando for na frequência de corte, né, tem que dar esse valor aqui, que seria, o valor do ganho seria 1 dividido por raiz de 2, tá? Ele está aproximado ali, porque vocês vão ver daqui a pouquinho, quando a gente calcular, né, o valor correto seria 0,707. Aqui deu 0,706. Mas é porque eu coloquei um valor aproximado da frequência de corte para vocês. Agora nós vamos calcular matematicamente qual que seria o valor certinho dessa frequência de corte. E comparar aí os valores, então, que foram simulados com o valor agora calculado, tá? Então, aqui, ó, seria o valor da frequência de corte, nesse campo 3 aqui, ó, que a gente está simulando, tá? Então, aqui seria exatamente a frequência de corte, e aqui, se a gente fizer, então, o gráfico que a gente estava mencionando lá, ele vai dar justamente esse valor aqui, né? Ali deu 0,706, mas aproximadamente 0,707, tá? Então, é como se eu pegasse ali o valor da tensão, que é o valor de 3,53, e dividir aí, então, por raiz
de 2, tá? Então, se eu pegar esse valor e dividir por da raiz de 2, né, aqui no caso estava simulando 3,54, ele vai dar um valor de saída justamente de 2,5. Então, a frequência de corte está relacionada tanto no ganho quanto no valor da tensão de saída a esse valor raiz de 2, tá? Então, dividindo por raiz de 2, a gente obtém matematicamente. Então, vamos comparar agora o que vocês fizeram ali de simulação com os cálculos matemáticos, como que a gente calcularia, né? E aí vocês podem estar fazendo os cálculos, alterando, como eu falei, os valores aqui, quando vocês tiverem a lista de exercícios no circuito de vocês e comparando os resultados para ver se vocês estão fazendo corretamente ou não, tá? Então, primeiro, a primeira pergunta era para determinar a constante de tempo e a frequência de corte. A constante de tempo, então, ela, como é um circuito RC, ela é dada, então, pela resistência vezes a capacitância. Então, a constante de tempo aí de 0,1 milissegundos, ou seja, 0,1 vezes 10 a menos 3 segundos, tá? Para determinar a frequência de corte, a gente tem essa fórmula aqui, tá? Que é 1 dividido por 2π vezes a constante de tempo. Isso é dar 1591,55 Hz, tá? Na simulação, se vocês observarem aqui, o que eu pedi para vocês fazerem com 1590. Então, por isso que a gente tem um pouquinho de diferença em relação a esses valores. Vocês podem até voltar lá no circuitinho de vocês e mudarem agora essa frequência, fazendo dessa forma aqui, tá? Então, o que a gente tinha calculado lá? A frequência de corte dividido por 100, né? Como eu tinha colocado a frequência de corte 1590, dava 15,9. Tá? Se for fazer certinho para bater os resultados conforme os cálculos matemáticos da simulação, a gente teria isso daqui, tá? Então, a frequência de corte dividido por 100 ia dar 15,9155 e assim sucessivamente. Então, dividido por 100, dividido por 10, aqui eu ainda poderia dividir por 5. Quanto mais pontos eu tenho, mais simetria na hora de gerar o gráfico eu vou ter. Então, por isso que é importante, às vezes, a gente ter até mais pontos aqui, né? Mas aqui era só para vocês entenderem o funcionamento e agora sim ver que vocês estão calculando um filtro. Olha aqui, ó. Quando vocês estavam calculando a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, vocês estavam calculando o ganho, tá? O valor desse ganho, independente da frequência de corte, ele sempre vai ter esse valor fixo para os filtros passa-baixa, tá? Então, aqui, valor de 1, né? Aqui deu 0,997, né? Aqui dá 0,995. E aqui são os valores para as frequências, utilizando mesmo a frequência de corte, ó. 0,99995, então aproximadamente igual a 1, tá? Aqui bateu certinho o valor, 0,995. Aqui, como eu falei, é 1 dividido por raiz de 2, porque a gente está na frequência de corte. Então, o ganho na frequência de corte ele é igual a 1 dividido por raiz de 2, que vai dar esse valor, que é aproximadamente 70,7% do valor. Aqui, né, a gente tem, continuando aqui, os nossos cálculos, aqui aproximadamente 0,01, que é o valor da nossa tabelinha, e aqui 0,01, tá? E aqui o valor que foi simulado, utilizando como frequência de corte 1590, também bem aproximado, tá? Por que é importante a gente ter essa tabelinha de ganho aqui? Porque a gente tem nessa tabela de ganho, a gente pode fazer qualquer cálculo em relação à tensão de saída. Porque se a gente não tiver uma simulação, como que eu saberia qual que é a tensão de saída? Realizando cálculos matemáticos, tá? Então, continuando o nosso exercício, ele gostaria de saber qual seria a tensão de saída se a tensão de entrada fosse 5 volts em corrente contínua, tá? Então, aqui eu tenho a característica dos ganhos, ó. Como eu falei, esse valor aqui dos ganhos dos fios passa-baixo, ele sempre vai ter esse valor, ela vai ter essa característica fixa aqui. Deixa eu só conectar o carregador aqui, pessoal.
Então, a gente viu que uma forma de obter o ganho lá era fazer a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, tá? Então, vocês fizeram lá na simulação. Ou seja, agora, se eu quiser matematicamente obter a tensão de saída, é só pegar o ganho, né? Que esse ganho aqui também vocês viram no slide anterior, que ele pode ser calculado e tem esses valores fixos já pré-determinados em uma tabelinha, e fazer vezes a tensão de entrada. Se a tensão de entrada for 5 volts em corrente contínua, o que vai acontecer? Então, o ganho é 1 vezes 5, porque eu estou com corrente contínua, eu vou ter o ganho igual a 5. E aqui eu vou pegando o ganho e multiplicando por 5, que é um valor fixo, e eu vou tendo ter aqui, conforme a frequência vai alterando, o valor, então, da tensão de saída, tá? Isso considerando o quê? Que é corrente contínua. O que aconteceu quando vocês estavam utilizando lá corrente alternada? Tá? Então, vocês estavam com 5 volts lá também, só que corrente alternada. A gente viu que a gente estava utilizando valores RMS. E valores RMS é a mesma coisa que eu pegar, então, o valor da tensão de pico, que nesse caso é 5, e dividir por raiz de 2, que vai dar justamente esse valor aqui, ó. 3,5355, tá? Então, se eu tiver, então, 5 volts em corrente alternada, eu vou ter o quê? Com o ganho igual a 1, eu vou ter justamente a tensão de entrada igual à tensão de saída, que a gente viu que é uma característica para frequências baixas. Então, nas frequências baixas, mais uma vez, o capacitor ele vai se comportar como um circuito baixo, como um circuito aberto, e a tensão de entrada vai ser praticamente a mesma que a tensão de saída. Então, nesse caso, a tensão de entrada não vai ser 5 volts, ela vai ser 3,5355, que é 5 dividido por raiz de 2, né? Que a gente está olhando sempre o valor, o quê? Valor RMS. A gente estava trabalhando com circuito de corrente alternada, tá? Então, aqui ele pede qual que seria a tensão de saída se a entrada fosse 5 volts em corrente alternada, mas ele quer em uma frequência específica, 100 kHz, tá? Então, a gente tem aqui a fórmula do ganho, que é 1 dividido, eu pego a frequência que eu estou utilizando, então, nesse caso aqui, a frequência de 100 kHz, divido pela frequência de corte, minha frequência de corte é 1591,55, elevo ao quadrado, somo mais 1, tiro a raiz disso, 1 dividido por esse total, tá? Então, nesse caso, eu teria um ganho de 0,0159, pegando a tensão de entrada, que é 3,5355, vezes esse valor do ganho, eu teria a tensão de saída, que é aproximadamente igual a zero, né? Que daria 0,0562, tá? E aqui ele pergunta qual que seria a tensão de saída se a entrada também fosse 5 volts de corrente alternada, mas na frequência de corte, tá? Então, aqui, na frequência de corte, a gente vem aqui, né? O valor seria igual a 2,5, exatamente igual à simulação que vocês fizeram, tá? Então, quem obteve um valor diferente ou muito diferente de 2,5 aí, tem algum erro na simulação do Multisim de vocês, tá? Porque tem que dar esse valor aí, tanto na simulação, quanto no valor calculado aqui. Então, seria o quê? A gente pegar esse valor de 3,5355 e dividir por raiz de 2, tá? Que daria o 2,5. Então, na frequência de corte, é só pegar, né, a tensão que a gente tem de entrada e dividir por raiz de 2. Então, seria um cálculo direto, sempre que pedir com relação à frequência de corte. E vai dar certinho o valor calculado ali. Tá? Então, essas daqui são as perguntas, né? Agora vocês entenderam um pouquinho também o que vocês estão fazendo de simulação aí. E agora, né, para vocês entenderem um pouco desses equacionamentos matemáticos, como que a gente interage com tudo isso, com o equacionamento matemático, com a simulação computacional, para a gente calcular um filtro.
tá? E aí tem outras perguntas, a gente pode formular um circuito aí, então vocês viram que a gente pode estar alterando a configuração da resistência, da capacitância, da indutância e formular um determinado tipo de circuito e esse circuito vai ser o comportamento do filtro, tá? Mas, por exemplo, então, se eu tiver uma resistência, o valor de uma resistência determinada lá, eu posso saber qual que é o valor da capacitância? Sim, aí eu calculo o quê? Qual que é o valor da capacitância? Então, né, através dessas formulações, a gente pode formular um circuito, né? Então, por exemplo, eu tenho uma resistência de 10K. Qual que seria a capacitância que eu poderia utilizar para formar um circuito com um filtro do tipo passa-baixa? Então, a gente pode resolver através dessas fórmulas e obter qual que seria esse valor também. Posso obter tanto o valor da resistência, se eu tiver o valor da capacitância. Só que vocês têm que ter um detalhe que é muito bem explicado lá nos vídeos, é que a gente, na verdade, trabalha com reatância capacitiva e reatância indutiva, e não com o valor do capacitor no nosso circuito, tá? Então, quando for fazer os cálculos matemáticos, a gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando com reatância. Então, a gente trabalha com ômega C, e ômega é igual a 2πf, tá? Então, os vídeos lá explicam com bastante detalhes com relação a isso, como obter. E aí vocês vão ter uma lista de exercícios e aí vocês vão ter que projetar determinados circuitos, né? Então, determinando qual que seria o valor da resistência, da capacitância, para formar um circuito do tipo passa-baixa, formar um circuito do tipo passa-alta e assim sucessivamente, tá? Sendo que vocês viram conforme a simulação que com o mesmo valor de resistência e capacitância e indutância, a gente pode, somente mudando a configuração, mudar o tipo de filtro que a gente tem, tá? Então, só para ter uma comparação aqui dos cálculos matemáticos que a gente realizou, tá? Esses daqui foram os valores calculados e esses daqui seriam, então, os valores que a gente obteve através da simulação lá do Multisim. Tá? Então, bem parecido, apesar da frequência de corte não ser a mesma, lá a gente estava usando 1590 e aqui a gente está utilizando 1591,55, tá? Então, né, bem parecidos os valores aí que a gente obteve da tensão de saída aqui simulada e aqui a gente está calculando matematicamente quais que seriam os valores dessa tensão de saída, tá? Mesma coisa que acontece para os filtros passivos do tipo passa-baixa, também a gente pode obter pelos filtros passa-alta, tá? Então, aqui o que a gente fez? A gente só mudou a configuração, aonde era uma resistência, a gente colocou a capacitância, com o mesmo valor que a gente tinha da capacitância no circuito passa-baixa, e aqui a resistência. Nesse caso, a gente cria um circuito com um filtro passivo do tipo passa-alta, ou seja, agora ele vai permitir a passagem das componentes de frequências elevadas e vai atenuar as frequências abaixo dessa frequência de corte, tá? A formulação para utilizar aqui o tal, a constante de tempo é a mesma, tá? A frequência de corte a gente calcula da mesma forma, tá? E vai continuar valendo aqui, né, que o valor da tensão de saída sempre corresponderá a 70,7% do valor da tensão de entrada, ou seja, aquela nossa relação de raiz de 2. E aqui, né, a gente tem a nossa fórmula para obter, então, aqui dos filtros passa-alta. E o que muda em relação à fórmula que a gente tinha? Lá a gente tinha a frequência dividido pela frequência de corte. Aqui é o contrário, tá? Agora é a frequência de corte dividido pela frequência, tá? A frequência de corte continua sendo calculada da mesma forma, tá? Para os filtros passa-alta, só que muda aqui o ganho, a forma de calcular o ganho. Então, aqui antes, no filtro passa-baixa, era a frequência dividido pela frequência de corte, e aqui se inverte, tá? Com isso, o que acontece? Se inverte também a relação do ganho. Agora, nessa característica aqui, a gente vai ter o quê? Que para frequências baixas, o ganho vai ser aproximadamente igual a zero.
E para frequências elevadas, o ganho vai ser aproximadamente igual a 1, tá? E aí a gente vai ter um gráfico, né, parecido com esse daqui. Vai ser o contrário, tá? Ainda na frequência de corte, a gente vai ter que o ganho é o quê? 0,707, ou seja, aquela nossa relação de raiz de 2, tá? Então, aqui que eu estava falando, ó, quando a gente trabalha, né, com a impedância do capacitor, né, então a gente trabalha com ZC, a gente na verdade trabalha com uma reatância capacitiva, que é igual a 1 sobre ômega C, sendo que ômega é igual a 2πf, tá? Então, desse circuitinho que vem aquela nossa relação ali, tá? Então, ó, aqui a gente tem um circuitinho agora C e R. A gente sabe, para frequências baixas aqui, ó, então frequências bem próximas a zero, o capacitor ele se comporta como um circuito aberto. Então, o que acontece? Se eu abrir esse circuito aqui, ó, e estiver medindo a tensão nesse ponto, vai ser zero, porque não vai estar passando nenhuma corrente aqui, como que eu vou ter o valor da tensão, né? Então, nesse caso aqui, ó, então para frequências muito baixas, o valor dessa tensão é igual a zero, tá? Agora, ao contrário, para frequências muito altas, esse capacitor ele se comporta como um curto-circuito. Se ele se comporta como um curto-circuito, é como se eu tivesse uma linha reta aqui sem esse elemento, tá? Então, o que acontece? Se eu tiver aqui a tensão de saída que está sendo medida aqui nesse ponto, ela vai ser praticamente a mesma da tensão de entrada, né? Então, aqui eu vou ter como se fosse um circuito ligado em série sem esse elemento do capacitor, porque ele vai estar se comportando como se fosse um curto-circuito. Então, aqui, no final, para frequências muito elevadas, eu vou ter o quê? A tensão de saída praticamente igual à tensão de entrada, que isso dá um ganho igual a 1. Né? Então, pegando a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, a gente tem um ganho igual a 1, tá? Então, com base nisso, vamos entender os diagramas aqui. Então, aqui a gente tem um elemento, uma resistência e uma capacitância. Se a gente entender bem que o capacitor, para frequências baixas, ele se comporta como um circuito aberto e que para frequências muito altas ele se comporta como um curto-circuito, a gente pode obter, né, a forma de onda, né, desse circuito e analisar que tipo de filtro que é. Então aqui, ó, por exemplo, né, se a frequência for muito baixa, esse capacitor ele vai se comportar como um circuito aberto. Então é como se ele não existisse aqui. Então, se é como se ele não existisse aqui, né, um circuito aberto, a tensão que eu estou medindo nesse ponto aqui vai ser praticamente, né, a tensão de entrada. Então, a tensão de saída é praticamente igual à tensão de entrada. Então, a gente começa com um gráfico aqui em zero, com um ganho igual a 1, né? Ou seja, a tensão de saída dividido pela tensão de entrada igual a 1. E, ao contrário, né, quando a frequência for muito elevada, ele vai se comportar como se fosse um curto-circuito. Então, o valor da tensão de saída vai ser aproximadamente igual a zero. Qual que é a característica aqui, ó? Tá? Então, começando com o ganho igual a 1 e indo até a zero, é um tipo do quê? Um filtro que ele vai deixar passar o quê? Frequências elevadas, né? Aqui, no caso, baixas, né? Então, aqui, quanto mais próximo a zero, né, tá passando. Conforme essa frequência for aumentando, já não passa mais. Então, ele tá deixando passar o quê? Frequências baixas. Então, que tipo de filtro que ele é? Um filtro passa baixa, tá? Agora aqui, o capacitor para frequências muito baixas, ele se comporta com um circuito aberto. Então, abri o circuito aqui. Se eu abrir o circuito aqui, quando eu estou analisando o valor igual a zero, a tensão de saída que eu estou medindo aqui, ela é igual a zero. Então, a gente vai ter um gráfico já começando aqui, em zero, tá? E para frequências muito altas, ele vai se comportar como um curto-circuito. Então, é como se não ele existisse esse elemento aqui, e a tensão de saída vai ser praticamente igual à tensão de entrada, né? Então, agora, o que está acontecendo? Para tensões, para frequências baixas, né, eu não estou tendo tensão aqui. Então, o meu ganho está sendo igual a zero. Então, eu vou aumentando a frequência
até um determinado valor, a partir da frequência de corte, e aí sim eu vou ter que a frequência, ela vai, que eu vou ter a passagem de tensão, conforme frequências elevadas. Então, aqui eu tenho um passa alta, ou seja, vai passar, né, valores de tensão de saída quando as frequências elas forem elevadas, tá? Então, chegando até um ganho unitário ali, quanto maior for o valor da frequência, tá? Analisando agora esse outro circuitinho aqui, ó. Agora é LR, tá? O comportamento do indutor é o contrário do capacitor, tá? Então, para frequência muito baixa, o indutor, ele se comporta como um curto-circuito. Então, aqui, ó, é como se ele, né, o indutor aqui, ele se comporta como um curto-circuito. Então, é como se fosse uma linha. Isso quer dizer o quê? Que a tensão que está sendo medida nesse ponto aqui, que é a saída, ela vai ser praticamente igual à tensão de entrada. Então, para essas frequências, começando de zero, a tensão de saída é praticamente igual à tensão de entrada. Isso dá um ganho unitário, tá? E aí, o contrário, quando a frequência ela for muito elevada, esse indutor ele vai se comportar como um circuito aberto. Então, a tensão de saída que vai estar sendo medida aqui, ela é igual a zero. Então, para a tensão de saída igual a zero, né? Então, nós vamos ter esse comportamento aqui do nosso gráfico. E esse é um tipo de filtro que, para baixas frequências, está passando. Para altas frequências, ele está o quê? Atenuando, tá? Até chegar ao valor de zero. Então, é um tipo de filtro do tipo passa baixa, tá? Aqui agora, né? Para baixa frequência, esse indutor ele se comporta como um curto-circuito, né? Então, é como se ele não tivesse aqui esse elemento, tá? Então, ele está se comportando aqui como um curto-circuito. Então, quando a gente tem isso, né? O que a gente vai ter? Que o nosso valor da tensão de saída vai ser aproximadamente igual a zero, tá? Que ao contrário, quando essa frequência ela for muito alta, é como se fosse um circuito aberto. Então, a gente está medindo a tensão nesse ponto, e aí a nossa tensão de entrada vai ser praticamente igual à tensão de saída. Isso dá um ganho unitário. Então, a característica desse tipo de filtro é o quê? Passa alta, tá? E nós ainda temos outros tipos de filtros, né, que vão agora utilizar aqui o circuito RLC, tá? Então, agora a gente vai ter não somente indutores e resistores, como a gente vai inserir também capacitores. Então, vocês fizeram esse tipo de filtro lá também, né? Então, vocês simularam lá circuitos com essa configuração aqui. Então, aqui a gente tem, por exemplo, se a gente tiver um capacitor e um indutor em série e uma resistência, a gente vai ter o comportamento aqui. Então, aqui o capacitor para frequências muito baixas, ele vai se comportar como um circuito aberto, tá? Então, se ele já se comportar como um circuito aberto aqui, o que a gente vai ter? Então, aqui no começo, a gente vai ter um valor igual a zero, porque o capacitor está se comportando como um circuito aberto. Só que a gente tem a característica também do indutor. Só que o indutor, ele se comporta como se fosse o que aqui, no caso? Um curto circuito, tá? Então, aqui a gente tem o casamento do comportamento tanto do capacitor como do indutor, tá? Então, aqui, né, a gente vai aumentando a frequência até chegar a um determinado valor. E aqui, né, bem no meio, está a nossa frequência de corte associada. Isso vai dar uma resposta em frequência nesse modelo aqui, ó, tá? Igual a simulação que vocês fizeram lá. Esse é um tipo de filtro que passa faixa, tá? Então, a gente tem uma faixa de compreendida aqui. Então, as frequências que estiverem próximas à nossa frequência de corte, tá? Elas vão passar. Se elas forem muito diferentes dessa frequência de corte, sendo mais baixas ou mais altas que essa frequência de corte, não irão passar. Então, essa é a característica do tipo passa-faixa. E a gente ainda tem esse outro circuitinho aqui, ó, que tem característica ao contrário, tá? Então, como ele tem a característica ao contrário aqui, agora ele é o quê? Um rejeita-faixa,
Por quê? Então, nós temos a frequência de corte aqui. Para as frequências próximas a essa frequência de corte serão rejeitadas. Então, frequências mais baixas que esses valores vão passar? Vão. Frequências mais altas que esse valor vão passar? Também vão. Mas nos valores próximos aqui ao valor da frequência de corte, a gente não vai ter tensão de saída. Por isso, desculpa, que ele é um rejeita faixa. E aqui a gente tem as configurações que vocês simularam, né? Tanto para o filtro aí do passa-faixa, como do rejeita-faixa, que foi aquela simulação que vocês fizeram no Multisim, tá? Vocês podem até pegar essa outra configuração aqui que vocês não fizeram e simularem lá, que tem que dar um gráfico igual a esse daqui, tá? Então, quando vocês fizeram esse filtro aqui, ó, vocês têm que ter um sinal de saída lá de resposta igual esse daqui, tá? Do ganho que vocês estiverem calculando. Quem não obteve um sinal igual a esse, fez alguma coisa errada, tem que rever lá na simulação o que está errando, né? Dos valores obtidos, que tem que ser um gráfico final igual a esse daqui, que é um tipo que passa faixa, tá? E nessa outra configuração aqui, é um rejeita faixa, tá? Então, esses são os tipos de filtros passivos que a gente pode ter. Agora que vocês já têm a simulação lá, vocês podem estar só substituindo valores para resolver a lista lá e ver, né, se está batendo os valores que vocês estão calculando com valores simulados. Vocês podem, né, por curiosidade, então, fazer esses outros dois aqui que eu não pedi, né, na configuração. Tá? Então, vocês podem estar fazendo também, que são passa-faixa e rejeita-faixa, e obtendo os valores lá, né? Sempre a gente está interessado na frequência de corte, no valor do ganho, né? Para a gente estar também podendo desenvolver quais são os valores das tensões de saída com relação ao valor de entrada. Então, a gente pode calcular isso e também ter a simulação, tá? Quem tá com o programa do Multisim lá, e que estava com apenas 7 dias, tem um vídeo lá ensinando como que a gente obtém mais dias aí para utilização no Multisim, que eles deixam a gente utilizar até 45 dias, tá? Então, pode ver lá nas aulas anteriores, eu postei um vídeo mostrando lá como que se obtém, né, para utilização por um prazo maior aí do Multisim, para vocês estarem resolvendo a lista e comparando os resultados. Então, o objetivo da nossa aula de hoje era tá mostrando esses conceitos, vocês entenderem também a tarefa que vocês fizeram na unidade passada, que vocês já estavam projetando os filtros, mas vocês ainda não sabiam, tá? E agora sim, vocês podem calcular esses filtros através de cálculos matemáticos e tá comparando com as simulações que já estão prontas, tá? Então, esse era o nosso objetivo dessa aula. Até o nosso próximo encontro.